Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje e amanhã nós vamos trabalhar um pouquinho sobre dependência química e prevenção ao uso e redução de danos, tá? Da mesma forma, qualquer dúvida eu estou à disposição, eu vou disponibilizar essa aula gravada e material para leitura, tá bom? E vídeos. E qualquer coisa, estou disponível no WhatsApp, no e-mail, no AVA, tá bom? Então, para a gente falar um pouquinho de dependência química, eu acho interessante a gente definir algumas coisas, né? E aí entrar, então, no assunto do tratamento, então, da dependência química, quando a gente pensa nos centros de atenção psicossocial e na saúde mental. Então, quando a gente fala em dependência química, a gente tem que entender o contexto, né, social, político e econômico, né, que essa substância está presente. Então, quando a gente relaciona esse tripé indivíduo, contexto social, político e econômico e a substância psicoativa, a gente percebe que eles interagem. E aí tem todas as questões de comemorações, ou de se livrar do sofrimento, aí a gente utiliza uma substância, como o álcool, o cigarro, né? Geralmente as pessoas descontam a ansiedade dessa dependência. E muito importante as drogas, né? Então, ilícitas, estão presentes no nosso meio. Então, esse tripé, a gente entende que ele está associado a esses três pontos. Então, o indivíduo, o contexto social, político, econômico e a substância que está aqui disponível, mesmo que sejam ilícitas, existe uma facilidade de obtenção das mesmas, e essa é a estimulação social. Então, que a gente vê nas propagandas de cerveja, que está todo mundo feliz. Então, se você consome uma bebida alcoólica, você está feliz. Se você está sofrendo, você consome uma bebida alcoólica para esquecer esses problemas. E aí, o que pesa, então, nesse contexto, é a frequência, então, com que essa pessoa começa a consumir essa substância, e aí se torna, então, dependente. E as drogas ilícitas, a gente tem todo o problema social e econômico, a vinculação de menores, né? Então, nesse meio, para conseguir propagar, então, essa droga. E aí torna um pouco mais difícil o controle. Mas pensando, então, em droga, o que é droga, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, é toda substância que é introduzida no organismo vivo modifica uma ou mais das nossas funções, independente de ser ilícita ou lícita, tá? Então, em 2003, foi aprovada a Política Nacional de Álcool e Outras Drogas. Ela tinha como princípio responsabilidade compartilhada, adotando, então, estratégias de cooperação mútua e a articulação entre os esforços entre o governo, iniciativa privada, terceiro setor e os cidadãos, pensando em intersetorialidade e a descentralização, então, dessas ações, como a gente viu que é um princípio do SUS. A reforma, então, sanitária e reforma psiquiátrica colaborou, então, com a elaboração dessa política nacional de álcool e outras drogas. Infelizmente, então, a gente teve uma mudança em 2019 que altera um pouco essa política pelo decreto, então, a partir da assinatura do decreto 9.761 de 2019, porque a política de 2003 previa a prevenção e redução dos danos, e aí a gente tem esse novo decreto em 2019, que acaba revogando, então, o decreto anterior, e coloca como foco principal a abstinência, tirando, então, diminuindo essa ideia de redução de danos, que é uma das principais formas de tratamento desses usuários com dependência química. Mas, né, então, isso tudo gerou uma discussão, e aí a gente aguarda os próximos passos, mas continua, então, usando a forma de tratamento de redução de danos.
sim, mas o foco principal desse novo decreto, então, é a abstinência total das drogas. E aí, o encaminhamento também do usuário para as chamadas comunidades terapêuticas. Essa é uma outra alteração do decreto de 2019. Então, encaminhar esses usuários para essas comunidades acabam, então, afastando esses usuários da sociedade, do meio familiar. Então, também a gente tem que pensar quando isso é necessário, quando se faz necessário encaminhar então, esse usuário realmente para uma comunidade terapêutica. A ruptura, então, com o ideal de guerra às drogas, o ser humano como um ponto central, colocar a prevenção como prioridade e fortalecer os fatores de proteção social e diminuir os fatores de risco social são uma das principais funções, então, da assistência à saúde. Então, essa é a ideia, colocar o indivíduo como centro do tratamento, colocar a prevenção como prioridade, né, não o tratamento. Mas se, né, eu estou cuidando de um usuário com dependência química, eu preciso fortalecer fatores de proteção social, então, fatores positivos e diminuir, então, os fatores de risco. Então, são os fatores negativos que levam, então, a essa dependência química. E como fazer essa prevenção, então, né? A ONU criou as diretrizes internacionais sobre a prevenção do uso de drogas os objetivos dessa prevenção são, né, ajudar a evitar ou retardar o início do uso das drogas. Então, o que a gente percebe é que crianças, adolescentes estão consumindo drogas, principalmente as drogas ilícitas. Então, lá com 7, 6 anos, já estão provando maconha, aí já evolui para cocaína, para o crack. Então, a gente percebe que esse ponto é um ponto importante na prevenção. Então, retardar o início do uso das drogas, que aí também evita que desenvolvam transtornos, né, que é a dependência química, o resultado final. Buscar, então, um desenvolvimento seguro e saudável de crianças e jovens, para que eles percebam seus talentos e seus potenciais. Então, desenvolver habilidades nessas crianças, nesses jovens, para que eles procurem se desenvolver, né? Pessoalmente, economicamente, profissionalmente, para que eles não se envolvam, então, nesse mundo das drogas. Porque quando a criança está mais vulnerável, quando a criança não, e o jovem não consegue entender seus potenciais, suas habilidades, eles acabam se frustrando e buscando, então, ajuda, né, em outros meios que são, um dos exemplos são as drogas. As intervenções, então, para prevenção do uso, né, de drogas, exerce um forte impacto sobre outros fatores de risco social à saúde. Como? Né? Então, o que essas intervenções de prevenção podem fazer? Diminuir, então, a evasão da escola, agressividade, conflito com a lei, violência, comportamento sexual de risco, depressão e suicídio. Tá? Então, além da prevenção em relação à dependência química, essas intervenções de prevenção vão ter um impacto sobre esses outros pontos. Então, escola, comportamento, conflito com a lei, né, violência, o comportamento sexual, a depressão, então, e o suicídio. Além disso, né, quais são as estratégias positivas da prevenção? Então, formação dos agentes do processo de socialização. Então, se a gente trabalha os pontos de prevenção, então, buscar as habilidades desses jovens, das crianças, retardar o início do uso das drogas, a gente consegue, então, formar os agentes do processo de socialização. Trabalhar as habilidades de vida, análise crítica das crenças normativas, e a capacidade de identificar e conduzir as situações de risco. Então, a criança e o adolescente também tem que, a gente tem que buscar orientá-los e acolhê-los nesse sentido, para que eles consigam perceber o que é arriscado, o que não é, aquilo faz bem, aquilo não faz. Naquele primeiro momento eu vou ter uma sensação boa, mas aquilo vai me provocar uma dependência química e pode trazer complicações piores, tá? Então, apoio para lidar também com questões socioeconômicas, saúde, habitação, empregos, também é uma estratégia de prevenção, tá? Porque às vezes a criança está, ou o jovem, ou o adulto está vulnerável,
não tem condições de moradia, não tem emprego, não tem uma renda fixa, precisa manter os gastos ali da família e acaba, então, se envolvendo com, é, utilizando as drogas, uma forma de sair destes problemas. Além disso, né? Pais com função mais ativa na vida dos seus filhos. Então, essa é uma intervenção positiva de prevenção. Fortalecer os vínculos entre pais e filhos, importantíssimo, que o pai seja mais ativo na vida dessa criança, participe da escola, participe das atividades que são desenvolvidas, perceba o comportamento dessa criança, perceba como essa criança reage em situações adversas, conseguir participar, saber onde seu filho está, com quem eles, né, qual é o vínculo de amizade, qual é a roda de amizade dos seus filhos. E é importante fortalecer esse vínculo, porque às vezes os pais não têm tanto esse contato com os filhos, essa conversa aberta, essa comunicação ativa com os filhos. Então, a gente tem que trabalhar tanto os pais quanto os filhos para a gente conseguir, então, estabelecer essa intervenção positiva de prevenção. Habilidades pessoais e sociais, saber lidar com situações cotidianas também é uma intervenção positiva, e métodos interativos e semanais de médio prazo. Então, a gente precisa trabalhar com essas crianças e jovens, o vínculo com os pais, as habilidades que essas crianças são capazes de desenvolver, como elas são capazes de solucionar e lidar com situações do dia a dia, e isso deve ser trabalhado, então, semanalmente, tá? Além disso, a gente tem as características que não dão nenhum resultado, né, associadas a nenhum resultado ou resultados negativos, como palestras, informações para despertar o medo. Então, vou colocar o medo naquela criança, vou assustá-la para que ela não prove tal droga. Não, eu vou deixar claro o que pode acontecer, quais são as consequências, quais são os efeitos positivos da droga naquele primeiro momento, quais são os efeitos negativos, o que pode acontecer aqui para frente, mas não como uma forma de pôr medo, né? Isso não funciona. Às vezes, o que pode acontecer naquele momento ela não provar, mas aí surge a curiosidade, porque o que é proibido é mais gostoso, né? Então a criança ou o jovem vai acabar procurando para saber, então, como que funciona. A tomada de decisão com base na moral, então eu vou julgá-lo, vou falar, não, isso não é legal, isso é imoral, isso não vai contra os princípios da sociedade, da ética. Tentar colocar a sua posição em relação às drogas para aquele jovem, ou para aquela criança, ou para o adulto. E depoimentos também de ex-usuários de drogas não trazem nenhum resultado ou resultados negativos. As políticas de prevenção, então, vão tratar o retardamento da idade de experimentação, como eu já falei para vocês, diminuição do consumo já iniciado, melhoria de vínculos institucionais, fortalecimento de projetos de vida, ampliação, então, da participação desses sujeitos e coletivos nas ações de prevenção. Então, esses são os objetivos das políticas de prevenção. Então, tentar retardar a idade, diminuir o consumo que já existe, já foi iniciado, melhorar os vínculos com as instituições, então, dentro daquela rede de atenção que a gente viu, psicossocial, fortalecimento desses projetos dos projetos de vidas dessa pessoa, desse indivíduo. Então, eu tenho vontade de fazer uma graduação, eu tenho vontade de fazer um curso técnico. Então, fortalecer essa ideia desses projetos e, se possível, concretizá-los. E aí, então, ampliar a participação dos sujeitos nessas ações de prevenção. Sempre o indivíduo como o centro, né? O papel central do tratamento é sempre o usuário. E nada mais bom, né? Retribuinte, assim, o que pode e que funciona de uma forma que a gente às vezes nem imagina, é o acolhimento. Então, o acolhimento a esse usuário, você dar atenção, você orientá-lo,
você ajudar ele a solucionar, fortalecer os projetos de vida, fortalecer os vínculos com seus familiares, reinseri-lo na sociedade, trabalhar suas habilidades e competências para que ele consiga voltar a exercer todas as suas atividades anteriores. Ou às vezes até melhor, né? Ele vai fazer o que ele gosta, o que ele tem uma habilidade. Então, nada mais funcional do que o acolhimento, tá? Então, as ações, né, de informação, educação e aconselhamento que podem funcionar neste acolhimento. Então, as informações sobre os possíveis riscos e danos relacionados ao consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem a dependência. Muito importante deixar claro, né, para os jovens, para as crianças, para os usuários atuais, o que os riscos e os danos que estão relacionados ao uso dessa substância. Desestímulo, então, ao compartilhamento de instrumentos utilizados para o consumo desses produtos, dessas drogas que causam dependência. Às vezes, compartilhar a agulha, compartilhar a seringa, né? Então, materiais que podem transmitir outras doenças, tá? Orientação sobre prevenção e cuidados com a intoxicação aguda, então, a overdose. Prevenção das infecções por HIV, hepatites, endocardites e outras patologias de padrão de transmissão similar, porque a gente percebe que o usuário de droga ele acaba se expondo, né, mais do que as outras pessoas pelo uso da droga, então, às vezes compartilha a seringa, a agulha ou algum outro instrumento. Em relação à sexualidade, então às vezes acabam né, fazendo sexo sem proteção. Então é importante a prevenção dessas infecções, então a redução desses danos, tá? Então a gente trabalha prevenção e redução de danos. Redução de danos não é pensando só na quantidade de droga que esse usuário está usando, mas sim aos riscos que ele está exposto. Está exposto a outras doenças, está exposto a uma overdose, claro, a prática do sexo sem segurança, então tudo isso são riscos que esse usuário está exposto. A gente tem que trabalhar com a redução desses riscos. Divulgação, então, dos serviços públicos e de interesse público, né, na assistência social e da saúde para esses usuários, né, para essas pessoas. Divulgação dos princípios e garantias fundamentais que são asseguradas, então, pela Constituição Federal para essas pessoas, tá bom? Quero agradecer, ficou uma aula curtinha, que eu queria dar uma resumida legal para vocês, para a gente entender, iniciar, né, então, essa contextualização de dependência química e prevenção e redução de danos. Vou enviar o material para leitura e vídeos, tá bom? Muito obrigada, qualquer dúvida eu estou à disposição, espero que todos estejam bem. Se Deus quiser, isso vai passar. A gente precisa orar muito para que as pessoas que estão doentes melhorem logo, tá bom? Muito obrigada pela atenção e tenham um bom resto de semana e um bom final de semana.